Olá, pessoal. Vamos começar agora o treinamento intensivo de Direito Empresarial para não advogados no tema Direito Civil, parte 1. Vou te trazer aqui noções gerais de Direito Civil da parte de introdução e da parte geral nessa aula de hoje. O que é direito? Estamos fazendo aqui um intensivão de direito empresarial. Precisamos ter um conceito de direito para memorizar. Direito é um conjunto de normas jurídicas. Jurídicas porque ela é instituída pelo um Estado destinada a regular condutas humanas entre sujeitos. Todas as normas jurídicas são destinadas a regular condutas humanas entre pessoas. Para quem não assistiu, vale a pena voltar na aula de introdução ao estudo do direito, ciências jurídicas, que nós trabalhamos bem esse conceito. Direito objetivo. Direito objetivo é a norma jurídica propriamente dita. É esse conjunto, esse sistema jurídico, numa visão abstrata, genérica. Esse é um conjunto de normas destinadas a regular condutas. Nós estamos diante de um direito objetivo previsto na lei, previsto na norma. E o que é o direito subjetivo? O direito subjetivo está relacionado à pessoa, a uma faculdade, a uma liberdade de exigir. Bom, para simplificar isso, a norma, o direito, prevê que todos têm direito a entrar com uma ação na justiça. Isso é um direito objetivo. É o direito de ingressar com uma ação junto ao Poder Judiciário para pedir o que entende de direito. Trata-se de um direito subjetivo à efetivação, a realmente se a pessoa quer entrar com a ação. Ela tem uma faculdade, uma liberdade. Ela tem a opção de ingressar ou não com uma ação na justiça. Então, trata-se de uma faculdade, de um direito subjetivo. Classificação. Classificação, pessoal, não existe uma classificação certa ou errada. A classificação, ela é útil ou não útil. De que forma eu organizo os livros? De que forma eu organizo o meu material? Cada um vai classificar, organizar, sistematizar da forma que entende ser mais adequado. Vamos classificar aqui esse ordenamento jurídico, esse sistema jurídico, de uma forma que fique mais didático, que fique mais fácil a compreensão da matéria. E vamos utilizar uma classificação que boa parte da doutrina dos estudiosos utiliza. Importante termos o conceito de sistema jurídico. O que é um sistema? É um conjunto de elementos interligados entre si que formam um todo unitário. Como exemplo, temos aí o sistema metroviário, um conjunto de estações que são interligadas pela malha ferroviária e forma o metrô. Temos o conceito de sistema respiratório, sistema solar, sistema cardiovascular e assim vai. Esse conceito de sistema também é aplicado ao nosso caso aqui nas ciências jurídicas. Bom,
Nós temos um conjunto de normas que são interligadas entre si e forma o sistema jurídico, o sistema positivado. Podemos classificar em direito público e direito privado. No direito público, nós estaremos diante de uma relação jurídica em que uma das partes é um ente público, seja a União, os estados e Distrito Federal ou os municípios. Quando na relação jurídica tiver um desses agentes, um desses sujeitos de direito, estaremos diante de uma relação de direito público. Alguns exemplos aqui que a gente separou: direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito processual. Essas matérias, esses ramos que faz parte do sistema de um todo unitário, está relacionado às normas de direito público. Como exemplo aqui, se alguém cometer algum crime, a União, o Estado, tem o direito de exigir a aplicação de uma pena de reclusão, de detenção ou restritivas de direitos em relação àquele criminoso ou àquele infrator. No direito tributário, vamos estar analisando a União ou o Estado, Distrito Federal, os municípios, cobrando tributos em relação aos seus contribuintes. Direito administrativo é um conjunto de normas que irá regular a atuação do ente público em relação aos administrados, à organização pública. Sempre a norma jurídica é destinada a regular condutas entre pessoas, entre sujeitos. A Constituição, como até o próprio nome diz, constitui o Estado e os seus entes, definindo ali como será organizada a União, os estados, o Distrito Federal, o município, o sistema tributário nacional, direitos e garantias fundamentais, regras de orçamento e sistema financeiro, e assim vai. Essas normas, sempre de uma forma didática, sempre que tiver relacionado a algum ente público, estaremos diante de um direito relacionado a essa matéria, a essa classificação. Direito privado. No direito privado, estaremos diante de uma relação entre particulares. Não existe nenhuma relação entre o poder público. Podemos colocar aqui o direito civil. O direito civil vai tratar de relações de contrato. As pessoas vão fazer uma relação ali, contrato de prestação de serviço, contrato de transporte, um contrato de locação, de compra e venda. São relações entre dois particulares, entre duas pessoas, não relacionados ao poder público, alguma autoridade pública. Existe uma discussão em relação ao direito do trabalho, mas a maioria classifica ele como um direito privado. Tá? O empregador contrata um funcionário, um trabalhador, para prestar serviço. É uma relação entre duas pessoas particulares. Algumas pessoas classificam o direito do trabalho como um direito social,
uma terceira classificação, porque existe uma grande conjunto de normas que é instituída pelo Estado, que define como vai ser as férias, 13º, FGTS. Na aula específica do direito do trabalho, a gente vai estudar essas questões. Mas a maioria, como a gente faz uma análise, é uma relação entre os particulares, no contrato de trabalho, existe ali um empregador e um trabalhador, nenhum dos dois se caracteriza como um ente público, podemos classificar o direito do trabalho como direito privado. Tema: fontes do direito. Fontes é da onde nasce a origem, da onde surgem as leis. Bom, seguindo a doutrina, os pensadores, os principais livros relacionados a esse tema, temos como fonte do direito, principalmente, a lei, porque temos até um princípio da legalidade. No direito privado, como nós comentamos, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso é o princípio da legalidade que rege as relações particulares. No direito público, esse princípio se manifesta de uma outra forma. O Estado só pode fazer aquilo que a lei permite. Ele só pode fazer o que estiver previsto na lei. A doutrina é um conjunto de estudos feitos por professores, pesquisadores, cientistas do direito, que vão publicar esse material em livros, artigos, monografias. Todo esse material pode servir de base para uma interpretação da lei. Jurisprudência. Jurisprudência é um conjunto de decisões sobre um caso semelhante. Como que o tribunal está entendendo esse caso? Como que os juízes estão julgando determinada matéria? O STJ, o STF, porque às vezes existe algo escrito na lei, mas a interpretação, a forma como é compreendida e julgada pelo juiz, pelo tribunal, pelos tribunais superiores, dá uma outra interpretação. E esse conjunto de decisões, que pode estar em uma súmula, em um enunciado, ou um resultado de uma pesquisa feita de várias decisões semelhantes. Hoje a gente tem muita tecnologia, uma pesquisa dos principais meios de ferramenta de busca na internet, permite analisar como determinada matéria está sendo compreendida e julgada pelo Poder Judiciário como um todo. As normas do direito brasileiro, de regras que vão ser aplicadas a qualquer ramo do direito, a qualquer segmento do direito. Aqui vamos entrar na vigência da lei. Uma lei foi publicada no Diário Oficial. Essa lei de introdução às normas do direito brasileiro prevê o seguinte: se a letra da lei for omissa, em regra, 45 dias após a sua publicação, ela entra em vigor. O que é entrar em vigor? Ela torna-se apta
a regular condutas a ser exigida. A lei foi publicada. 45 dias ela existe, mas ela não está gerando efeitos. Quando ela entra em vigor, ela passa a ser aplicada, a ser exigida. Esse período entre a publicação e a vigência da lei é chamado de vacatio legis, a vacância da lei. Na prática, pessoal, o próprio texto legal já coloca no final, geralmente, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Pode acontecer isso. Ou ela mesma já coloca um prazo. Essa lei entrará em vigor daqui 12 meses, daqui 6 meses, daqui 3 meses. Ela já coloca esse dispositivo. Lembrando que, ao ser publicada essa lei, o direito presume que ninguém pode alegar o desconhecimento. Ninguém pode falar que não sabia. Tem daí, então, o princípio da obrigatoriedade. Existe a lei, você é obrigado a seguir. Somos todos obrigados a seguir o que está previsto na legislação. Não podemos alegar o seu desconhecimento. A lei nasceu, a lei surgiu, a lei foi publicada e entrou em vigor. Vamos ver agora o término da lei, o encerramento da lei. Na lei temporária, ela já nasce com tempo prefixado. Essa lei vai durar enquanto tiver a situação de pandemia do Covid-19. É uma lei que vai regular, que vai existir enquanto aquela situação estiver ocorrendo. Pode ter também uma lei, olha, essa lei vai durar 12 meses, 3 meses. A própria lei estabelece o seu prazo de encerramento. Trata-se, então, de leis temporárias. Se a lei não é temporária, ela não surgiu para regular um período, uma situação, ou ela não tem uma data específica de término, ela fica em vigor, ela tem validade, ela deve ser aplicada até que haja sua revogação. Ela precisa ser revogada por uma outra lei posterior que retira a eficácia. Essa revogação, esse encerramento, esse término da lei pode ser expresso quando uma outra lei vem e coloca lá em seu dispositivo. Fica revogada a lei A. A lei B revoga a lei A expressamente. Ou pode ser tácita. Tácita ocorre no momento em que a lei B ela não trata especificamente, expressamente, não está escrito no texto da lei a revogação da lei A. Entretanto, ela regula toda a matéria, ela trata-se de uma lei mais nova que trata toda a matéria que era regulada pela lei B. Apesar da lei B expressamente não revogar a lei A, ela renovou, ela trouxe novos conceitos, tornando a lei A, então, incompatível com o sistema jurídico. Essa revogação pode ser total, o que chamamos aí um termo técnico de abrogação, foi abrogada, houve uma revogação total, ou uma revogação parcial, um outro termo técnico aqui, derrogação, foi derrogada.
Legal, pessoal? Outro conceito importante: irretroatividade da lei. Em regra, a lei é destinada a regular fatos futuros, não atingindo situações passadas. Tá? Veja, surgiu a lei A. Ela surge para regular daqui para frente. Ela não retroage. Ela, em regra, ela não aplica os seus efeitos a fatos passados, ao que já aconteceu. A lei, ela é destinada a regular fatos futuros, daqui para frente. Outro conceito importante é o direito adquirido. Para ficar bem didático, vamos pegar aqui o exemplo de aposentadoria. A pessoa ela deu entrada lá no INSS, preencheu os requisitos e está aposentada. Ela tem um direito adquirido, ela já incorporou definitivamente aquele benefício. Não pode vir uma lei e revogar um direito já adquirido. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito. Veja, existe uma lei que determina, dando um exemplo aqui também para ficar mais didático, como deve ser realizado uma audiência. A audiência foi realizada, o processo em si não concluiu, mas aquela audiência foi realizada nos termos da lei atual. Então, aquele ato jurídico foi perfeito. Mesmo que surja uma outra lei mudando o procedimento, ele vai ser aplicado dali para frente. Aquele ato, ele permanece. Eu não preciso repetir, refazer, porque ele já foi concluído observando as normas daquele período. Coisa julgada. Coisa julgada é um termo que utilizamos para quando não cabe mais recurso. Uma pessoa entra com ação junto ao Poder Judiciário, é analisado por um juiz, esse juiz vai dar uma sentença. Dessa sentença cabe um recurso, dependendo do direito trabalhista, ou do direito civil, ou do direito criminal. Vamos pegar aqui no direito civil, cabe um recurso chamado apelação. E essa matéria é devolvida para o Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai ter um grupo chamado de desembargadores, que são os juízes do tribunal, no mínimo 3 ali, vão analisar aquele recurso de apelação e vai dar uma nova decisão que se chama acórdão. Aqueles desembargadores deram, então, uma nova decisão para aquele caso. Desse acórdão, dependendo do caso, cabe um recurso para o STF, se tiver questões relacionadas à Constituição Federal, ou cabe recurso também para o STJ, se estiver falando de uma ilegalidade, alguma lei federal, um recurso especial ou recurso extraordinário. Bom, chegou lá nos órgãos, foi apresentado todos os recursos, não cabe mais recurso, foi julgado. Encerrou aquela fase de conhecimento. Aquela decisão passa a ser definitiva, não cabendo mais revisão, não cabendo mais recurso,
então estamos diante de uma coisa julgada. Vamos entrar aqui, pessoal, na lei no espaço. Estamos vendo aqui a lei no tempo. Como a lei ela ocorre no decorrer do tempo. Mudando, avançando na matéria, como ocorre a lei, a análise da lei no espaço. Existe a regra da territorialidade. É o espaço do Estado que a publicou aquela lei. Bom, se a União publicar uma lei, ela vai ter validade, vai ter vigência em todo o território nacional. Se for uma lei do Estado, como membro da República Federativa do Brasil, vamos pegar aqui um exemplo, o Estado de São Paulo, é uma lei do Estado de São Paulo. Aquela lei ela tem vigência no território do Estado de São Paulo. Se for uma lei municipal, pegando aqui a cidade de São Paulo, ela vai ter vigência no limite geográfico abrangente do município da cidade de São Paulo. Essa é uma outra análise da territorialidade. Bom, existe também, pessoal, a extraterritorialidade, que é um território. Existe o território real, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, aí você tem um mapa do Brasil, aquele é o território real. Existe também o território de extensão, o território fictício, que aí nós temos onde vai ser aplicado a lei brasileira fora do território geográfico. E aí temos o exemplo das embaixadas. Tem uma embaixada lá nos Estados Unidos, no México. Mesmo estando em outro país, a embaixada representa para o universo jurídico o próprio Brasil, a embaixada. A gente vê muito em filmes as pessoas correndo para a embaixada porque sabe que ali vai ser aplicada a lei brasileira. Os navios e as aeronaves são consideradas também extensões do território nacional e aplica-se a lei brasileira. Vamos avançar. Omissão da lei. Bom, temos diversas leis, diversas normas, diversas regras sobre diversos assuntos. Mas a sociedade ela é dinâmica. Ela vai avançando e novas tecnologias, novos aplicativos vão surgindo. Bom, e pode acontecer de não ter uma lei para aquele caso específico. O que pode acontecer? A primeira técnica que podemos utilizar é analogia. É a aplicação da interpretação em um caso semelhante. Bom, nós temos aqui uma lei que trata desse assunto, o assunto A, mas não trata do assunto B. Mas esse B aqui é muito semelhante, é muito parecido a essa dinâmica. Então, eu posso requerer que a aplicação da lei A, que trata desse assunto, seja aplicada a esse caso semelhante, o que chamamos de analogia. Outro ponto importante de omissão da lei, vamos preencher
com a análise dos costumes, como a sociedade interpreta, como a sociedade entende diante de determinada situação. Essa análise também pode ser feita quando não existe uma lei, eu posso analisar os costumes. Posso recorrer também aos princípios gerais do direito. Os princípios como dar a cada um o que é seu, ninguém pode enriquecer-se de forma ilegal, sem causa, enriquecimento sem causa, e outras regras que trazem uma filosofia, uma ideia de justiça, do que é certo, que muitas vezes não está no texto da lei, mas serve como uma compreensão do sistema jurídico. Podemos exigir e interpretar a lei pelos princípios gerais do direito, no caso de omissão legal. E também temos a equidade, que é a adaptação razoável da lei ao caso concreto. Muitas vezes pode acontecer não ter uma lei específica para aquele caso, o juiz vai, através de uma sentença, aplicar a equidade. Ele vai construir uma regra, uma norma a ser aplicada naquele caso concreto. Avançando, pessoal. O Código Civil, que é uma lei, depois vocês podem jogar na internet, Código Civil, lei, vai te trazer lá um texto. Ele é dividido em duas partes. Uma que é a parte geral e outra é a parte especial. Na parte geral, vamos ter regras sobre pessoa física, pessoa jurídica, domicílio, bens, fatos jurídicos. Na parte especial, vamos ter regras sobre obrigações, direito da empresa, direito das coisas, esse é o termo que ele utiliza. No direito das coisas vai falar sobre propriedade, posse, relacionado a bens. Direito de família, casamento, união estável, relação de parentesco, sanguíneo por afinidade. E direito das sucessões. No falecimento de uma pessoa, é deixado uma herança e como essa herança é dividida, esse patrimônio é dividido entre os herdeiros, podendo também ter ali um testamento, um inventário. Beleza? Então, Código Civil, parte geral, parte especial. Entrando aqui na parte geral, a parte inicial do Código Civil. O que nós temos? O conceito de personalidade. Personalidade. E toda pessoa, o Código Civil começa assim. Toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz. Se é uma pessoa, tem capacidade de praticar os atos da vida civil. Para o sistema jurídico, toda pessoa é capaz. A capacidade é uma medida dessa pessoa, dessa personalidade.
toda pessoa capaz em regra. Daqui a pouco a gente vai trabalhar mais esses conceitos de capacidade. Quando o Código Civil entende, na lei, define que inicia a personalidade, inicia a pessoa, no caso aqui a pessoa física, a pessoa natural, com nascimento, com vida. Veja, o nosso sistema jurídico adotou como início da vida, como início da pessoa, quando ela nasce com vida. Não é da concepção, não é a fase do embrião, do óvulo, não, somente quando ela nasceu. Existe um termo que é o nascituro, que é o que foi gerado, foi concebido, mas não nasceu com vida. Tá? Pode acontecer de uma pessoa, é o natimorto, nasceu morto, ou natimorto. O nascituro é aquela situação em que foi gerado, mas ainda não nasceu. Existe uma expectativa de vida. Ele está ali na barriga da mãe, podendo, em algumas situações, ser resguardado o direito daquele futuro sujeito de direitos. Temos aqui o exemplo de resguardo da herança e o reconhecimento de paternidade e de alimentos. Vejam, um exemplo aqui, o nascituro, representado pela sua mãe, mesmo que esteja no ventre, pode ingressar com uma ação judicial pedindo reconhecimento da paternidade e alimentos. A petição inicial, a ação iria iniciar assim: o nascituro, vírgula, representado por sua mãe, o nome, RG, toda a qualificação que nós vamos estudar aqui, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência ingressar com ação de paternidade e alimentos em face de determinada pessoa, o suposto pai, e aí continua. Tá? É um exemplo onde o nascituro, apesar de ainda não ter nascido com vida, pode ter resguardados o seu direito eventual, a sua expectativa de direitos. Bom, pessoal, vamos lá. A pessoa nasceu. Pessoa natural, pessoa física nasceu, precisamos individualizar essa pessoa, precisamos, realmente esse é o termo, individualizar. Como podemos individualizar ela? Primeiro, pelo nome. O nome é um direito das pessoas. No caso aqui estamos tratando da pessoa física, mas também é um direito da pessoa jurídica. Vamos ver mais para frente. O nome é como ela é reconhecida na sociedade. É um direito inalienável e imprescritível. Ele não, como a gente ouve aí, não caduca. Pode passar o tempo que for, ele não perde o direito de usar o seu nome. Ele é imprescritível, ele é inalienável, ele não pode ser comercializado. Eu não posso vender um exemplo aqui de inalienação. A pessoa ela vai nascer com um nome e esse nome vai ser carregado, exercido por toda a sua vida.
Outra forma de individualização através do Estado. E aí vamos colocar a nacionalidade, no caso aqui do Brasil, brasileiro, o país onde ele nasceu. Estado civil é outra forma também de identificação da pessoa, solteira, casada, divorciada, viúva. E a naturalidade refere-se ao local de nascimento. Ele nasceu na cidade de São Paulo, nasceu na cidade de Belo Horizonte. Ele é natural de qual cidade? Domicílio. O domicílio é o local onde a pessoa exerce a sua residência com ânimo definitivo. Pode ser considerado também o lugar onde ela exerce a profissão. Veja que estamos fazendo uma qualificação do sujeito. Vamos pegar aqui Paulo Vieira, vírgula. Coloquei o nome. Nacionalidade, brasileiro, vírgula. Casado, no meu caso, casado, vírgula. Natural, São Paulo. São Paulo, capital, vírgula. Residente domiciliado, aí vem o endereço, na rua, tal, número, tal. Veja que eu estou individualizando, eu estou identificando aquela pessoa. Pode também ser o endereço profissional, onde ele exerce ali as suas atividades laborais. Algumas regras especiais de município para localizar as pessoas. Se a pessoa tem várias casas, ela tem mais de uma residência, qualquer uma delas pode ser utilizada na sua individualização. Se não tiver residência, no exemplo clássico aí do circense, o lugar onde for encontrado, onde ele pode ser encontrado. Fulano de tal pode ser encontrado em tal endereço. Ali vai ser considerado o seu domicílio, para fins, por exemplo, de uma citação, para responder um determinado processo. Existe uma regrinha especial aqui, para quem gosta de concurso, cai muito. Domicílio necessário. Algumas pessoas, a lei já define onde ela vai ser localizada, onde vai ser o domicílio dela. O incapaz, aqui vamos colocar o menor de 18 anos, ele vai ter o domicílio do seu representante ou assistente legal. O servidor público, onde exerce suas funções. O militar, na sede do comando. O marítimo, o navio onde está matriculado. E o preso, onde cumpre sentença. Quem faz concurso, OAB, é bom memorizar essas regras especiais. Falamos do início, como começa a pessoa natural, a pessoa física. Vamos falar aqui um pouquinho do fim da pessoa, o fim da personalidade, como que encerra, como o direito, a norma, o Código Civil extingue a personalidade. A primeira situação é com a morte real. A pessoa faleceu e a única certeza que temos nessa vida é que vamos um dia todos falecer. Então, a morte real, sai uma certidão de óbito comprovado ali, extingue-se aquela personalidade, aquela pessoa deixa de existir para o universo jurídico e também para o universo do mundo dos fatos, para o mundo real. Morte civil.
A morte civil não é uma morte real, mas é uma morte prevista pelo sistema jurídico, pelo ordenamento jurídico. E nós temos duas situações. Uma é a indignidade. O que é a indignidade? É uma ação judicial movida pelos demais herdeiros, ou em alguns casos até pelo Ministério Público, após o falecimento do autor da herança. É uma ação judicial, o juiz vai declarar que aquela pessoa foi considerada morta civilmente para não fazer parte ali da herança. E a deserdação. A gente, vou te deserdar, foi deserdado. Ocorre quando o testador, por algum motivo, priva um herdeiro necessário de seus bens. Inclusive, os herdeiros legítimos, da parte legítima, por meio de uma cláusula de testamento. A deserdação ocorre pelo próprio testador. Ele faz um testamento e ele exclui ali naquele documento um potencial herdeiro, que seria um herdeiro necessário, um herdeiro legítimo. A indignidade não é o testador, são os próprios herdeiros ou o Ministério Público que entra com uma ação pedindo a declaração judicial de morte civil para não participar do rateio da divisão daquele patrimônio. Outra forma também é a morte presumida. A morte presumida. O indivíduo desaparece sem deixar representante ou dar notícia. Possui os efeitos patrimoniais e alguns efeitos também pessoais. O Código Civil estabelece um procedimento de declaração de ausência. Pode ser aberta ali uma sucessão provisória ou, dependendo do tempo, uma sucessão definitiva. O que é a sucessão? Transferência de patrimônio para os herdeiros. Tá? E outro termo também utilizado é a comoriência. Comoriência é um outro termo técnico, que é a presunção de morte simultânea. Pega um acidente ali, várias pessoas morreram, mas às vezes a perícia não consegue identificar o horário, o minuto exato da morte em relação de uma pessoa para outra. Imagine uma família em um carro ou num avião e tem um acidente, o carro bate, tem uma colisão, ou o avião atingido ali por um raio, cai e todos morrem. Quando não é possível identificar quem morreu primeiro, existe uma presunção de morte simultânea. Morreram ao mesmo tempo. Isso é o conceito de comoriência. Bom, vimos aqui pessoa natural, a sua individualização. Vimos aí também o início da personalidade, o fim da personalidade. Vamos falar um pouco agora de capacidade. Capacidade. Lembra lá no comecinho, alguns slides atrás, falamos que toda pessoa é capaz de exercer os atos da vida civil. A capacidade é uma medida da personalidade. Toda pessoa é capaz. A capacidade é a aptidão de exercer direitos e contrair obrigações. Todo ser humano, em regra, no mundo jurídico, é apto de contrair direitos e obrigações. Bom, só que existe uma capacidade de fato, real, de exercer pessoalmente, sozinho, os atos da vida civil. E aí o próprio código, a própria norma, faz uma
distinção entre os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Vamos tratar aqui dos absolutamente incapazes, de fato, não de direito. Por direito todo mundo é capaz, mas de fato ele não poderá exercer sozinho os atos da vida civil, ele vai precisar ser representado pelos pais, tutores ou curadores para poder praticar determinado ato. Quem são os absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos. Menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. O menor de 16, pessoal, pode abrir conta no banco, pode comprar um imóvel. Às vezes a pessoa responde nas aulas, não pode. Porque não imagina uma criança comprando algo ou abrindo uma conta. Mas, na verdade, ele pode, desde que esteja representado por seu representante legal, pai, tutor ou curador. O seu representante legal vai até a instituição financeira e abre uma conta poupança, uma conta ali em nome do seu filho, do seu dependente. O imóvel pode também estar no nome da criança. E ele vai ser a assinatura ali pelo representante legal. Então, a criança pode praticar os atos da vida civil através do seu representante legal. Não é que ele não pode, ele pode, porque toda pessoa é capaz de exercer os atos, observando os requisitos. No caso aqui, qual o requisito? Ter a representação legal para fazê-lo. E os relativamente incapazes? Os relativamente, eles não serão representados, eles serão assistidos, vão ter uma assistência. A manifestação de vontade parte do próprio titular ali do direito, da própria, no caso aqui, vamos pegar aqui o adolescente maior de 16 anos, de 16 a 18, ele vai ser assistido, vai ter uma anuência dos representantes legais, pais, tutores ou curadores. Quem são os relativamente incapazes? Primeira questão aí, o item 1, idade, de 16 a 18. Pessoal, eu dou muitas aulas, às vezes o pessoal confunde com 21 anos. 21 anos é antes. Antigamente era 21 anos. Hoje, com o novo Código Civil, já não é tão novo, de 2002, passou a ser 18 anos. Ok, pessoal, memoriza isso aí, principalmente o pessoal mais antigo, que é da época dos 21. Hoje, eu mesmo, quando estudei, fiz a graduação, na minha época, a maioridade era atingida com 21 anos. Nós estamos falando aqui de direito civil, tá bom? Código Civil, que passou para 18 anos. Item 2. Os ébrios habituais. Quem são os ébrios? São os viciados, os dependentes, os ébrios habituais. Não aquele esporádico, é uma situação pontual, mas aquele que já passa a ser uma questão de saúde. E os viciados em tóxicos, tá? Entorpecentes, em drogas, passa a ser considerado relativamente capaz. Vai ter ali geralmente um atestado médico, um atestado psicológico, um acompanhamento clínico daquele sujeito que atestando que ele é um ébrio habitual ou que ele é um dependente químico.
3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Se por algum motivo aquela pessoa, uma doença ou um outro fato ali, não conseguir exprimir, apresentar a sua vontade, ele deve ser considerado relativamente incapaz. Também precisa ali ter essa comprovação por um profissional da área da saúde, principalmente. 4. Os pródigos. Quem são os pródigos? Você já deve ter ouvido a parábola do filho pródigo. Filho pródigo. Aí ele pediu uma herança, pegou a parte da herança, foi para a cidade, gastou tudo. Quando ele viu que estava sem nada, ele retorna à casa do pai. Bem resumido é isso. O pródigo é aquele que gasta loucamente, vai dilapidando o seu patrimônio, uma compulsividade, às vezes até por questões psicológicas. O pródigo também pode ser considerado, e é considerado aqui pelo Código Civil, como relativamente incapaz. A questão é que precisa ter a declaração de que ele é pródigo, um reconhecimento do profissional e até mesmo uma declaração numa ação judicial, declarando, reconhecendo como pródigo e declarando a relatividade, que ele só pode praticar atos mediante a assistência do representante legal, do assistente legal. Legal, pessoal? Capacidade plena. Vimos os absolutamente, relativamente. Capacidade plena, ela, em regra, é atingida aos 18 anos. 18 anos, a pessoa passa a ser absolutamente capaz. Pode praticar sozinho os atos da vida civil. Ou os emancipados. Como ocorre a emancipação? 1. Pela concessão dos pais, ou na falta de um deles, mediante um instrumento público. Independe de homologação, não precisa hoje entrar com uma ação judicial, mas pode ter alguns casos que seja necessário, pode também ser com uma ação judicial, ouvindo aí o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Na prática, pessoal, 16 anos, vai no cartório, os pais autorizam, ali assinam a emancipação diante do tabelionato, que tem ali uma fé pública, sai um documento de emancipação daquela pessoa. Hoje, muitos deles feitos sem necessidade de uma ação judicial no próprio cartório, tá bom? 2. Pelo casamento. O casamento também é uma causa de emancipação. A pessoa casou lá com 16, 17 anos, com o casamento passa a ser, para o universo jurídico, considerado como plenamente capaz. 3. Exercício de emprego público efetivo. Passou no concurso público, foi efetivado, causa de emancipação. 4. Colação de grau em curso de ensino superior. Na prática, isso é difícil acontecer, porque a pessoa vai entrar geralmente na faculdade aí com 18 anos, mesmo que seja na FATEC, que são cursos aí mais curtos, tecnólogos de 2, 3 anos, mesmo assim, a pessoa já tem 18 anos. Mas é uma previsão legal, pode acontecer de alguém avançar as séries e terminar um curso superior, uma faculdade,
antes dos 18 anos. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, tá? Se a pessoa monta uma empresa, ela é empresária, ela exerce ali uma atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços, ou pela existência de relação de emprego que, em função dele, né, o menor aí, com 16 anos completos, tem uma economia própria. Não basta ter relação de emprego, ele precisa ter ali uma economia própria, ter uma renda que ele não dependa mais, vamos colocar assim, na prática dos pais. E hoje pode acontecer, você vê muitas pessoas aí, novos empregos, tecnologia, juventude vindo forte, e às vezes tem uma relação de emprego, veja que o termo que a lei utiliza é relação de emprego, e economia própria. Preenchendo esses dois requisitos, mesmo que não tenha um documento formal que ele seja emancipado, o direito o reconhece como tal. Vamos falar um pouquinho aqui, falamos bastante da pessoa física, vamos falar um pouco da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela nasce, ela surge, ela adquire personalidade jurídica com o arquivamento dos atos constitutivos, no caso das sociedades empresárias, na Junta Comercial do Estado. No Estado de São Paulo, a JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. No caso das sociedades não empresárias, as sociedades simples, com o arquivamento do ato constitutivo no cartório de pessoas jurídicas. Ali surge a personalidade jurídica. Sai um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, junto à Receita Federal. Eu tenho ali um contrato social ou um estatuto, uma ata de constituição, e posteriormente, logo em seguida, o CNPJ. Aí existe ali o nascimento, a aquisição de personalidade jurídica daquela pessoa, daquele ente que definimos como pessoa jurídica, diferente da pessoa natural, da pessoa física. São pessoas jurídicas de direito público ou direito privado. As pessoas jurídicas também podem ser classificadas em direito público ou direito privado. No direito público, eu tenho os entes públicos internos ou externos. No direito público interno, nós temos a União, os estados, Distrito Federal, municípios. Aqui, tá? Quando a gente for estudar direito administrativo, a gente vai ver com mais calma as pessoas jurídicas de direito público, tá? Porque aqui entra também as autarquias e fundações públicas. Ok. E temos pessoas jurídicas de direito público externo, fora do país. Que aí são organismos internacionais regulados por outros ordenamentos jurídicos de outros países, direito público externo. E temos também as pessoas jurídicas de direito privado, que são elas associações.
As associações, pessoal, é uma união de pessoas em torno de uma atividade não econômica. Não econômica. Fins culturais, fins recreativos, científicos. Exemplo: Associação dos Amigos do Bairro, Associação dos Amigos da Natureza. O pessoal chama muito de ONG, organizações não governamentais. São união de pessoas em torno ali de uma atividade não econômica. As sociedades também é uma união de pessoas, só que para um fim econômico, com o objetivo de produzir, de organização dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens ou serviços. As sociedades empresárias com fins lucrativos. Lucrativo no sentido de remunerar o capital dos seus investidores. As fundações são destinação de patrimônio para também um determinado fim social. Organizações religiosas. As organizações religiosas têm natureza de associação privada com um objetivo específico de tratar de assuntos ligados à religião, independente de qual for, evangélica, católica, enfim, espírita e assim vai. Partidos políticos também, não confundir em prova, concursos, cai muito. Às vezes as pessoas pensam que partido político político é público, não. Partido político é de direito privado, pessoal. Memoriza isso aí. E outro ponto importante é a EIRELI. O que acontecia antes? Para criar uma empresa, uma pessoa jurídica, o direito só admitia ser constituída por no mínimo 2 pessoas. E era comum você ter lá marido e mulher, irmãos, um tem 99% das cotas, o outro só 1%, 10%, meio que uma coisa figurativa. Em alguns casos acontecia isso. O ordenamento jurídico veio e criou a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Ou seja, tem uma pessoa jurídica constituída por seu único titular. Não é mais necessário ter só a opção de criar pessoas jurídicas com a união de 2 pessoas ou mais. A EIRELI veio trazer essa inovação e a responsabilidade é limitada ao capital subscrito, ao capital prometido que vai ser pago. Legal, pessoal? Aqui foi um resumão da partes de Direito Civil, aula 1. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Até a próxima aula, pessoal.